Olá, meu nome é Reginaldo Cerqueira, sou terapeuta de constelação familiar de Bert Hellinger, hipnólogo e estudioso das formas de como a gente materializa nossos desejos, metas, objetivos. Realização de desejos. Realizar desejos, metas, objetivos, anseios sempre foi uma busca da humanidade há milhares de anos. Então, o homem buscou através ou de trabalho duro ou de sortilégios mágicos realizar seus desejos mais profundos. Nós acreditamos que a junção dessas duas coisas seria o ideal, com um adendo importante. Essa coisa mágica, na verdade, não existe. Se tivéssemos que falar de algum ingrediente mágico para você realizar seus sonhos, seus objetivos, a palavra seria a ação. A ação é que proporciona para a gente uma impressão de que alguma coisa mágica aconteceu. Eu coloquei aqui a lâmpada de Aladim como uma provocação. Esse Aladim, essa lâmpada, é um mito que povoa a mente de todo mundo. Todos nós gostaríamos de ter uma lâmpada que, esfregando, saísse um gênio e que nos desse a possibilidade de realização de pelo menos 3 desejos. Esse seria o sonho de todo mundo. Infelizmente, não é assim que funciona, mas existe uma forma, um jeito, um método, um conhecimento que vai servir como nossa lâmpada de Aladim. Existe uma forma de fazer. Essa forma de fazer foi colocado recentemente num livro de grande sucesso chamado O Segredo. Esse livro, que teve um sucesso enorme, foi transformado em filme, e foi transformado em filme e teve um sucesso enorme, porque é um desejo do ser humano realizar desejos de maneira quase mágica. Esse livro, O Segredo, coloca que o ideal para você realizar sua meta, seu desejo, objetivo, você deve fazer principalmente, entre outras coisas, uma imagem mental desse desejo. É verdade. Ocorre que, para que esse desejo se manifeste, é necessário alguns outros ingredientes. Então, tanto o livro quanto o filme relatam grandes casos de sucesso utilizando essa metodologia. A imaginação criativa, a visualização do desejo realizado. E aí, a pergunta incômoda que fica é: por que todos nós não usamos esse método simples para realizar seus desejos? Essa é uma pergunta incômoda. Mas o que a gente observa é que um grande número de pessoas, de fato, conseguiu um resultado excepcional. Mas o que não se fala é o imenso número de pessoas que, mesmo utilizando essa metodologia, essa técnica, não chegam a nenhum resultado. Por quê? Por que não funciona para todo mundo? Por que funciona algumas vezes e outras não? Isso é uma coisa que me deixou intrigado durante muitos anos. Eu tenho uma história, e eu não sei explicar a vocês por que isso acontece, mas desde muito cedo eu me aproximei desses assuntos. Isso sempre me atraiu. O poder de materializar um desejo, alguma coisa. E eu sempre tive muito sucesso nesse intento. Então eu lembro de situações da minha infância, da minha adolescência,
A faculdade que eu fiz, um ano antes, passando em frente ao prédio da universidade, eu falei, é aqui que eu vou me formar. E foi. Durante a vida adulta, já formado, já com emprego, casado, com filhos, as coisas passaram a não dar muito certo. Então, eu comecei a perceber que o que eu fazia com facilidade e que dava resultado, passou a não dar mais resultados. Eu fazia a mentalização, a imagem, a visualização criativa, a imaginação criativa e nada. As coisas ficaram realmente muito difíceis. Eu sou da área de saúde, trabalhava de plantão, cheguei a ter 3 empregos simultâneos e trabalhava nos 3. Então, vocês imaginam que eu levava uma média de 2 dias fora de casa, uma metade de dia em casa, não tinha final de semana. Como que essas coisas atrapalham o relacionamento com filhos pequenos. E a coisa foi se desgastando, até o ponto da separação. Na separação, eu perdi todo o patrimônio que tinha acumulado com tanto sacrifício. E fazendo as mentalizações, fazendo a imaginação criativa, não dava certo. E há 10 anos atrás, eu decidi estudar profundamente o que tinha acontecido. Por que não estava mais dando certo? E aí fiz algumas descobertas interessantes. A primeira é que a realização do seu desejo, meta, objetivo, anseio, é multifatorial. Não existe uma única coisa que possibilita isso. Então, se você fizer a mentalização somente, é possível que o seu objetivo não se concretize. Se você fizer apenas a imaginação criativa, é provável que você também não tenha resultados. Cada técnica dessa, isoladamente, pode te levar ao fracasso. E isso explica por que a maioria das pessoas, a imensa maioria das pessoas, leu o livro O Segredo, viu o filme, pesquisou outras literaturas e mesmo assim não teve resultado. Ou seja, é a parte da história não contada. O que é contado é o sucesso. E é isso mesmo, está certo. Mas tem um número muito grande de pessoas que não tinham resultados nenhum, e eu me incluo nesse número grande de pessoas. Então eu descobri que para você concretizar o seu desejo, materializar o teu desejo, trazer esse desejo para a sua realidade, outros fatores contribuem. Isso que eu vou mostrar para você. Aqui nesse quadro, eu coloquei a meta desejo. E eu vou dizer para vocês uma coisa chamada ecologia do desejo, ecologia da meta. Uma coisa importante quando você tem um desejo, uma meta, antes de você fazer a mentalização, a imaginação criativa, você deve analisar se esse desejo, meta, objetivo, anseio, é ecológico. Como? Tem coerência? Essa meta, desejo, é coerente? Isso é uma coisa importante. Que você pode simplesmente ter um desejo forte de ensinar o presidente Bush a dançar forró. Você tem todo o direito. Mas é coerente?
isso tem alguma ligação com a realidade? Fica uma meta muito distante dessa realidade. Então, você deve perceber se ela tem coerência. Isso é uma coisa muito importante. Uma outra coisa, um outro fator que transforma a sua meta-desejo numa coisa poderosa é se ela é altruísta. Quanto mais altruísta for a sua meta, objetivo, mais forte ela se torna. Mais possibilidade dela se transformar na sua realidade ela se torna. Então, altruísmo é uma coisa importante para a sua meta, dentro disso que nós estamos chamando de ecologia da meta-desejo. A outra questão é quando você fizer sua mentalização ou imaginação criativa dessa meta-desejo, tem que ter amor e alegria. Essa é uma energia poderosa. Amor e alegria transforma a sua imaginação criativa numa obra de arte, brilhante, viva, colorida. Isso aqui tem que estar presente. E por fim, desejo de ajudar pessoas. A sua meta objetivo, quando ela se realizar, ela vai ajudar pessoas? Você tem esse objetivo quando produz uma meta, quando pensa num desejo? Quanto mais pessoas esse seu desejo ajudar, mais poderosa fica a sua meta. Olha que coisa interessante. Meta, desejo, todos nós temos. Algumas pessoas conseguem transformar essa meta, desejo, em sua realidade, outras não. E se essa pessoa que consegue transformar meta, desejo em realidade, e se ela estiver utilizando esses elementos? E se você não utilizar nenhum desses elementos? Aí eu cheguei a uma conclusão importante. A maioria das pessoas, e vocês podem conferir isso no livro O Segredo, a maioria das pessoas que conseguiram realizar o seu desejo tinha esses elementos na sua meta. Mas isso é uma coisa que o livro não diz. Então, existe uma ecologia para você desenhar a sua meta, desejo. Esses fatores são muito importantes, muito importantes. Desde 2009, eu venho pesquisando profundamente a realização de metas, objetivos, anseios. E de lá para cá eu tenho colecionado algumas metas realizadas, alguns desejos realizados. Eu tenho conseguido trazer para a minha realidade aquilo que está na minha cabeça, no meu pensamento, como eu fazia lá atrás. Então, além da tua meta-desejo ter esses elementos para que ele se concretize, uma outra coisa existia na minha adolescência que eu deixei de ter. Isso é quase que fundamental. Tranquilidade. Certeza. Que na linguagem religiosa chama-se fé. Isso eu tinha na minha adolescência. Eu não me preocupava com o futuro. Eu vivia a vida da melhor maneira possível. Então, quando eu fazia uma imaginação criativa, uma mentalização de uma coisa que eu gostaria que fizesse parte da minha realidade, isso para mim era uma brincadeira, era uma festa. Não era pesado,
Eu não ficava depois pensando, caramba, quando é que isso vai se realizar? Por que não se realizou? Não, eu deixava acontecer. E acontecia. Mas a vida foi me tirando a tranquilidade. 3 empregos, contas para pagar, filhos pequenos. Então eu fico ficando cada vez mais tenso, mais preocupado com o futuro. Isso foi tirando a minha tranquilidade. Isso foi tirando a minha certeza de que eu iria conseguir aquele objetivo. Isso foi tirando a minha fé. Quando o Mestre Jesus falava isso, ele estava coberto de razão. Uma outra coisa que eu descobri nesses anos todos estudando é que a metodologia, a forma de fazer, estava na nossa cara o tempo todo. Em todos os grandes livros da humanidade, todos os grandes mestres falaram a mesma coisa. Como que você traz para a sua realidade desejos, sonhos, objetivos, anseios? E eu acho que, por causa disso, por estar tão na nossa cara, é que a gente não via. A gente não conseguia enxergar o óbvio. Dizem até que para você esconder uma coisa muito bem escondida, você deve deixar ela à mostra. E eu acho que foi isso que aconteceu. Estava tão à mostra, era tão óbvio, que a gente não enxergou. É óbvio que a tranquilidade, quando você faz a sua imaginação criativa, a sua mentalização, ela é muito forte. E quando tem esses elementos, ela é poderosa. Ela vai se concretizar na sua vida, vai se tornar uma realidade. Eu digo isso porque eu tive muitas experiências nesse sentido. Funciona. Funciona muito bem. Mas nós estamos hoje imersos numa sociedade de estresse. A gente vive correndo de um lado e para o outro. Existem problemas de saúde, novas doenças aparecendo, epidemias que percorrem o globo. Estamos agora no problema do coronavírus. É tudo uma fonte de estresse. Então fica cada vez mais difícil que a gente observe o óbvio. A tranquilidade, a paz, a harmonia. A capacidade de fazer a mentalização, a imaginação criativa e encarar isso como uma semente que você deve colocar com muito cuidado num solo preparado e aguardar que ela cresça. Já me perguntaram, professor, em quanto tempo eu fazendo a meta, ela vai se manifestar? É a pergunta do ansioso. Mas a gente responde dessa maneira. Algumas metas você deve encarar como uma semente de tomate. Se você plantar uma semente de tomate naquele solo que está preparado, e a gente vai falar sobre isso mais tarde, o que é um solo preparado para que a minha meta se realize, em 60 a 90 dias você vai estar colhendo tomate. Olha que rapidez. Ao passo que, se você plantar um caroço de abacate, você vai levar pelo menos de 5 a 6 anos para colher os primeiros frutos. Olha que já demorou um pouquinho mais. Algumas outras sementes, para que ela possa germinar, crescer e frutificar, levam décadas. Então temos que ter isso na mente. As nossas metas, projetos, objetivos, desejos, anseios, a velocidade de realização não nos pertence. Essa velocidade pertence ao próprio universo. Devemos plantar a semente. O que nós não devemos fazer? É ir verificar toda semana se ela germinou ou não, tirando ela debaixo da terra. Você vai matar a semente. Só para satisfazer a sua curiosidade. Mas como? Como é que eu faço
esse trabalho sem ficar ansioso. Eu disse para vocês que nós estamos numa sociedade estressada, que vive em estresse. Então, esse é um trabalho que tem que ser feito. Nós temos que treinar a nossa mente para que ela abandone a ansiedade. E isso é um treinamento. Aliás, como tudo. A gente treina a mente para que ela seja irada, para que ela seja uma mente revoltada. Somos nós que treinamos ela assim. A gente treina a mente para que ela não acredite em absolutamente nada. A gente treina a mente para ficar dependente de um determinado produto. Tudo é treinamento mental. A boa notícia é que você pode treiná-la de maneira oposta. Você pode treinar a sua mente para que ela seja tranquila, para que ela esteja pacificada. Você pode treinar a sua mente para que ela seja extremamente criativa. Você pode treinar a sua mente para que ela seja produtiva. Você pode treinar a sua mente para que ela veja o melhor das coisas o tempo todo. Isso é treinamento. Nós vamos também falar muito sobre isso. Quais são as formas hoje mais eficientes e eficazes para o treinamento mental? Nós vamos falar sobre isso nos próximos vídeos. Fique atento.